Olá, é daqui da sede da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores que lhe damos hoje as boas-vindas ao Ler nas Ilhas. Receba Maria Augusta Évora Tavares Teixeira, ou simplesmente Managuta, linguista e escritora. Managuta, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada eu pelo convite, estou muito honrada. Comecemos esta conversa por esta tua obra de estreia na ficção. Outras Pazárgadas de mim, 3 histórias de inclusão, publicada em 2014. Uma curiosidade, qual é o sentido da referência ao mito Pazárgada no título desta obra? Obrigada. Eu escrevi sobre Pazárgada, utilizei o título por causa da historicidade do termo, que está ligada, portanto, a essa historicidade tanto à literatura brasileira como à cabo-verdiana. Nós próprios aqui temos vários clássicos que se referiram à Pazárgada, ou como aceitação ou como renegação, já com o vídeo. Mas é outras Pazárgadas porque eu já era uma pessoa bastante conhecida no aspecto da produção literária enquanto artigo, texto académico e ensaios. A primeira vez eu escrevi sobre ficção e trouxe outras pessoas através das quais eu escrevo, não por quem, mas através das quais eu escrevo, que são os meus antepassados ou pessoas com quem eu convivi e que não sabiam escrever. Por isso, dei-lhes essa referência ao mito Pazárgada, né, que portanto, é uma utopia, né? Um lugar idealizado onde se pode viver melhor ou nesse caso, pior. Imagino que no seu livro a referência é mais para distopia, não é? Porque as realidades, as 3 Pazárgadas idealizadas no livro, portanto, criam uma realidade que é pior do que vivemos, penso eu, não é? Em que vivemos. Sim, tem uma ligação, sim, que distópica, mas também, de alguma forma, é uma Pazárgada, porque eu acabo por, de certa forma, digamos assim, vingar as personagens, sobretudo os protagonistas ou personagens de segunda categoria que sofreram na vida real, porque há recontos. Há, por exemplo, o caso de Nhaflana, que esteve a ler ontem. Na verdade, houve uma história parecida, mas a tragédia foi outra. Então, a forma como eu reconto, eu acabo por fazer com que as personagens vinguem do enredo da vida real. Portanto, uma forma que encontrou para, digamos, criticar também, de certa forma, na sociedade muito patriarcal ainda, não é? Onde ainda há muita exclusão. Isso mesmo. Exatamente. Vamos então aos contos para os telespectadores terem uma melhor noção do que estamos a falar. Vamos começar pelo primeiro conto, Nhaflana. Vou ler um trecho para dar um exemplo. Vou aqui rapidamente localizar neste conto Nhaflana. Diz assim: Calheta de São Miguel era silêncio e expectativa. As boquinhas corriam soltas. 3 dias depois do casamento, nenhum foguete a arrebentar e nenhum pano branco a ser transportado. A mãe da noiva jazia na cama, à espera que os homens da família tomassem uma decisão. Portanto, aqui trata-se, evidentemente, de um conto que aborda o casamento em meios rurais, com tradições muito rígidas, não é? Em que, principalmente, as mulheres acabam por ser, digamos, vítimas, principalmente aquelas que casam com contragosto, digamos assim, não é? Onde não é respeitada a sua vontade, onde também as pessoas que, portanto, perdem a virgindade antes do casamento são excluídas. Portanto, traz tudo isso aqui para este conto. Exatamente. Nhaflana é exatamente a pessoa que foi vítima de uma primeira relação sexual cuja virgindade ela não pôde comprovar. Pois. Não existia a ideia do ímen complacente, que pode se alargar sem haver sangue. Então ela foi vítima desse desconhecimento, por isso ela quis se vingar no momento em que o pretendido dele, que é o Nash, que acaba por ser o protagonista, vai se casar com outra pessoa. Então ela acaba por orquestrar uma vingança de tal forma que, de algum jeito,
a outra moça também teria de ser considerada não virgem. Por acaso fiquei com esta ideia, não é tão, digamos, explícito assim no conto que ela realmente perdeu a virgindade, mas não pôde comprovar através de sangue, mas eu imaginei que fosse isso mesmo. E coitada, caiu na boca do mundo, não é? Ficou mal vista na sociedade, mas afinal até era virgem, não é? Até era. Eu fiquei com muita pena de Nhaflana. Diz o narrador que até era, eu não sei. A Edith, né? Aliás, pena das três personagens, porque o Nacho, o Inácio, também parecia que gostava muito da Nhaflana, da Edith, né? Sim, sim. Gostava muito dele. Eu tenho um trecho aqui, não sei se consigo assim localizar rapidamente. Este trecho diz assim: ele realmente não tinha visto sangue nenhum, mas teimava em dizer que aquilo era tudo muito estranho. Edith não era mentirosa e não se tinha metido na sua cama como uma mulher que já era mulher. Havia algo de especial nela, todo o jeito dela parecia estar a descobrir o mundo pela primeira vez. A manga de Inácio foi colhida na hora. Mas como se fazer entender se não havia prova? É o que estava a dizer, aliás, há pouco, né? Não conseguia provar que ela, portanto, tinha perdido a virgindade naquele dia e, em vez do amor, criou-se um ódio entre eles, não é? Exatamente. Mas aqui também, a Branca Flor também, pelo que eu entendi, a Mana Guta vai me dizer se eu entendi bem, ela também parece que casa a contragosto, não é? Porque um trecho aqui, este trecho se eu vou localizar rapidamente, diz assim: estava aflita. Todas diziam que casamento é merecimento. Essa frase, casamento é merecimento, parece que ela também acaba por se casar por influência da família. É isso que acontecia muitas vezes, não é? Casamentos arranjados. O mais, digamos assim, o normal era as pessoas se casarem com quem as duas famílias tivessem decidido. Não? A questão da escolha de com quem se casar é algo mais recente e às vezes até calhava casar-se com alguém de quem se gostava, mas não era necessariamente isso. E as mulheres eram preparadas para servirem os seus futuros maridos. E servir significa... A palavra servir tem exatamente essa conotação. Entretanto, nós não sabemos se Branca Flor vai ser feliz, porque a história termina no dia do casamento. As histórias de amor terminam exatamente no dia do casamento, porque no dia seguinte começa outra história, que é a história da vida conjugal. Não se sabe. Pois, diz aqui que ela temia, não é? Ela temia o dia do dia depois de hoje, na verdade já temia a noite de hoje, para começar. Sim. Portanto, e o conto termina sem sabermos também se ela conseguiu dar a prova também da virgindade. Mas é um conto muito interessante que eu gostei muito, os telespectadores com certeza vão gostar de ler este conto, que situa na década de 40 do século passado. Exatamente. Portanto, são situações que agora não acontecem, não é? Nos dias de hoje. Não é? Pois não acontecem. Mas ainda existem na nossa sociedade situações que excluem as mulheres. Sim, as formas de violência são diferentes agora. São outras formas de violência, é outra sociedade. As pessoas já vão para a escola, as meninas já são mais independentes, mas ainda há um caminho a se fazer em termos de relações conjugais ou entre namorados, porque há outras formas de violência que ainda não se dissiparam. E a literatura, penso eu, ela serve precisamente para fazer nas entrelinhas da vida, mandar recados e tentar construir mundos mais inclusivos, que é onde eu trabalho precisamente com a literatura da inclusão. Até onde eu puder, é por aí que eu vou navegar. É por aí que vai navegar. E traz-nos neste livro mais um conto também que versa esta questão da inclusão, este conto Inhamana. Vou também, se me permite, ler um trecho. Diz assim: Bianor machicado de Bia matutava em como dar uma lição na sina. Mulher que não fala é campresta. Mulher que não se deixa tocar e olha um homem nos olhos não é por si. E Sina era daquelas mulheres armadas em bom, que parecem desafiar os homens em suas frases curtas e silêncios compridos. E ele, machicado Bia, não se deixava amedrontar nem por homens que fará mulher.
Portanto, aqui os três deixa claro que se trata também do machismo, mas é um conto que aborda também a homossexualidade, não é? Sim, pode ser. Porque A ideia sim. do conto é ter uma personagem, que a inclusão é isso, é a gente não decifrar, não necessariamente o leitor tem que decifrar o sexo e o género daquela personagem para ficar do lado dela, não é? Ela sofreu uma violência, ela é a personagem ou ele. Sim. E através disso, a ideia é construir a igualdade e a inclusão através da leitura. O terceiro conto também é isso. Exatamente. O terceiro conto é muito difícil de ser compreendido se nós formos apenas ler o conto. Porque eu fui ler muito sobre como é que uma criança com paralisia cerebral interpreta o mundo e como é que a aprendizagem se dá através de uma criança com paralisia cerebral, para, no lugar dela, eu contar uma história como ela contaria se fosse escrever. Exato. Então, às tantas, nós ficamos meio perdidos. Pois, eu tive que ler duas vezes para perceber bem. Mas, ainda falando deste conto de Nyamana, a Sina ela transvestiu-se de mulher para poder esconder a sua homossexualidade. Foi o que eu entendi. Sim, pode ser. Eu também não entendi o que a Sina fazia. Estou a brincar. A Sina vestia-se de mulher, vestia-se de mulher, mas era muito forte. Sim. Sim, era muito forte, protegia. Portanto, tinha todas as características sociais de um homem de honra. Podia ter um corpo de mulher. Era tomada como sendo uma mulher. Era tomada mas como sendo mulher. Ela protegia todas as facetas dela. Eram facetas masculinas, eram virtudes masculinas. Fazia as contas, era muito forte, tomava conta das meninas, protegia-as, não aceitava benesses. Portanto, é a figura do cabo-verdiano honrado. Sim. Não é? Só que todas as virtudes. De mulher. E o corpo, aparentemente, era um homem. corpo de mulher. Mas como é que a gente sabe? Ela estava vestida, ela usava lenço e tudo mais. A gente fica por saber que ela poderá ser o homem no momento em que ela vai ser violada. Nós não sabemos sequer se ela foi ou não foi violada, mas não é a questão do enredo. A questão foi que o Machicado levou uma sova. Exato. E que o Machicado é que ficou internado. E que a Sina já teve que ficar um mês em reclusão. Pois. Que poderá ser uma interpretação como metamorfose, não é? Sim. E depois vai para a Ilha do Sal. Não consegue mais viver em Calheta, obviamente, porque a verdade veio à tona, mas eu não sei qual é a verdade. Não sei se a Sina é um homem ou uma mulher. Fica então para os leitores fazerem. Sim, cada um vai interpretar. Agora, se ela aparece na Ilha do Sal como um taxista, aparece uma mulher grávida, dizer que, epá, eu estou grávida da Sina. Sei lá, vamos lá. Afinal, de quem que se trata? Afinal, mas falava há pouco do terceiro conto, que é um conto que se refere, portanto, à inclusão de pessoas portadoras de deficiência, não é? São também duas histórias, não é? A Preta e o Vítor são histórias também de separação, não é? Sim, são histórias de separação. De superação, queria dizer. De separação também. Sim. Aliás, Vítor é de superação. A Preta com o namorado dela é que foi de separação. Mas eu acho que, vou dizer assim, a jogada do conto, do enredo, é o leitor, desde o início, assumir que a Clara, ou Preta, que para já é uma Clara, mas é uma Preta, ela era uma pessoa dita normal. Eu acho que essa é a sacada do conto. A gente começa a descobrir que afinal ela tem deficiência juntamente com o namorado, quando ela já fez o 12º, já tem uma bolsa, já vai para o curso. Eu tive que voltar atrás para ver se, afinal, eu perdi alguma coisa. Afinal, ela é deficiente. Mas, essa surpresa ela vem exatamente do fato de nós assumirmos que, porque uma pessoa tem uma deficiência, ela poderá não conseguir o sucesso. Mas a ideia também é ao contrário. Se nós dermos todas as possibilidades, talvez não haja necessidade de distinguir alguém, ser deficiente ou não ser deficiente. E é por causa disso que ela se separa do namorado. Maraguta, como é que acha o papel do governo, dos governos cabo-verdianos agora,
na inclusão de pessoas portadoras de deficiência? Eu acho que, por aquilo que eu fui voluntária de 2 associações, eu, até este momento, o que eu compreendo é que é um caminho que ainda urge percorrer com um pouquinho mais de pressa, de celeridade. Penso que nós temos muito boa vontade, nós temos muita vontade de fazer alguma coisa, mas fazemos caridade. E caridade é exatamente dar aquilo que eu consigo dar, mas olhando para o outro como um mais frágil, um mais fraco. Não isso como seu direito, não é? Sim, a inclusão eu acho que é um pouco diferente disto. A inclusão é criar igualdade através da equidade. Dar a cada um, aliás, proporcionar a todas as pessoas da sociedade a conseguirem chegar aos mesmos objetivos. E eu acho que o que eu tento fazer com os textos é mais ou menos isso, é brincar com o leitor de forma que ele se sinta igual aos protagonistas. E muito como bom. sim, a ideia de que se todos tivermos as mesmas oportunidades, pelo menos estaríamos a construir um mundo mais justo. Haverá falhas, haverá aquele que é um pouco mais preguiçoso, mais desleixado, aquele que se esforçará mais, mas a inclusão seria mais ou menos isso, tratar de igual. Então, por isso é que eu brinco com o leitor e as personagens estão assim, como diz o Germano Almeida, tratam-se tocato lá. Personagem leitor. Mana Guta, fazemos aqui uma pausa na nossa conversa para respondermos a uma curiosidade lançada no programa anterior. Qual é o primeiro livro escrito? Era a pergunta. Ora, a invenção da escrita marca a fronteira entre a pré-história e a história. A primeira linguagem escrita que conhecemos foi o cuneiforme arcaico. Acredita-se que tenha aparecido por volta de 3400 a.C. na Mesopotâmia, durante o período inicial da antiga civilização suméria, na região entre os rios Tigre e Eufrates, que hoje é o Iraque. Os primeiros escritos estavam em tabuletas de argila e provavelmente eram listas administrativas. A primeira história escrita que chegou até nós é a epopeia de Gilgamesh, ou Gilgamesh. É um relato mitológico de uma figura histórica, um governante da cidade-estado suméria de Uruk, que se acredita ter governado em algum momento entre 2700 e 2500 a.C. A versão padrão mais completa foi escrita em 12 tábuas de argila em algum momento entre 1500 e 1200 a.C. Foi descoberto nas ruínas da biblioteca do rei assírio Assurbanipal, em Nínive, que era a maior biblioteca do mundo antigo pré-helênico. A única cópia disponível em tabuletas de argila pode ser encontrada no Museu Britânico. Bem, pode dizer que tábuas de argila não são livros, mas os que lemos hoje em tablets e Kindles não são chamados de livros digitais? Ora, aí está. Seguimos com a nossa conversa com a escritora e linguista Mana Guta. Falamos há pouco da escrita cuneiforme, a primeira linguagem escrita. Mana Guta é linguista e tem reivindicado também a valorização da nossa língua materna. Aliás, de que este livro, Nhara Saquedo, é um exemplo, não é? Escrito na língua materna. Podemos dizer que é quase que um tratado da língua cabo-verdiana, este livro, Mana Guta. Sim, é o primeiro volume de um grande livro que eu vou publicando e que mostra exatamente essa fortuna oral que nós temos e que até coincidem vários provérbios e contos e tradição oral de uma forma, digamos assim, geral em todas as ilhas. Há alguns que acontecem em outras. Eu penso que precisamos, pelo menos, preservar, e quem precisar e quiser valorizar, tem um registro para divulgação. O resto são opções que já agora quase são opções políticas de cada um. Mas eu acho que sim, devemos preservar e utilizar.
Portanto, é um livro escrito em crioulo e em português, não é? Sim. Tem uma parte em português que explica a importância da língua cabo-verdiana e é composto por 50 adivinhos, não é? Tem um conto e 50 provérbios, não é? Fala-nos um pouco mais sobre a obra. A obra, primeiro, o conto é para mostrar uma mulher completamente diferente que nasce e que quer fazer uma espécie de pedagogia. Através do conhecimento dela, nós podemos educar as crianças. A tradição oral, no seu sentido mais erudito, não é para ser explicada. As adivinhas são para as crianças ouvirem, pensarem e depois começarem a produzir sabedoria, não conhecimento. Se fosse conhecimento, era apenas ler e ouvir. Então, essa seleção ela é o básico que uma criança precisaria, idealmente, conhecer até entre os 12, máximo 15 anos. Então, é por aí. O segundo volume vai tratar da parte do protocolo. Já está quase pronto o segundo volume? Sim, está pronto. Pronto é imprimir. Não está impresso, mas está sim. Impresso, mas já está quase na ponta volume final. 2, exatamente. É para ensinar as formas de ser e de estar, como dizem os mais velhos. Será o protocolo de como é que é um casamento, como é que é um pedido de noiva, como é que é uma esteira, como é que se deve comportar, como é que se deve vestir em cada situação. Tudo isso em crioulo, não é? Tudo isso em crioulo, sim, em crioulo. Depois a gente explica... É uma defensora acérrima da língua cabo-verdiana, da nossa língua materna, não é? Sim, até nos textos em português notei que também utiliza muitas expressões e palavras em crioulo, misturado nos textos em português, e também faz muita referência, faz intertextualidade, digamos assim, com os escritores as primeiras gerações de escritores cabo-verdianos. As suas obras, no seu primeiro livro que estivemos a falar há pouco, faz muito essa intertextualidade. Aliás, é uma tendência, não é? Na literatura cabo-verdiana, os autores utilizarem expressões misturadas com o português e fazerem também intertextualidade com os escritores da primeira geração, embora parece que está a surgir uma outra tendência na literatura cabo-verdiana que, digamos, está a querer fugir, da minha interpretação, dessas referências telúricas, não é? E numa escrita muito mais erudita, ontológica e com intertextualidade com escritores europeus, intelectuais e escritores europeus, no sentido de aproximar-se da cultura ocidental. Managuta acha que podemos correr o risco de perder as referências telúricas na nossa literatura, ou não é o caso? Eu penso que não é o caso. Eu acho que os músicos falam muito sobre roupagem, não é? Há uma roupagem nova, porque há que agradar o leitor, mas também está-se a produzir uma nova geração de autores. Nós herdamos algumas coisas que estão agora no nosso substrato e falamos sobre aquelas coisas sem as citar. Praticamente nenhum escritor cabo-verdiano consegue sucesso. Aqueles que conseguem sucesso têm sempre a parte telúrica, só que é assumido como uma conquista já e aparece naturalmente. Naturalmente. É um pouco isto que faz diferenciar dos chamados clássicos no sentido mais tradicional. Mas o mar está na nossa literatura. Quem está a escrever neste momento, dos contemporâneos, continua-se a escrever sobre o mar, continua-se a escrever sobre a chuva, sobre a migração, sobre o amor, sobre a mãe, sobre a terra, sobre o feminismo, sobre as mesmas coisas, de outro jeito. De outro jeito. E eu acho que também a narrativa, o estilo literário alterou-se muito. Isso sim. O clássico manteve-se como clássico, mas o contemporâneo está a fazer diálogos novos e a projetar a obra de outro jeito. De outro jeito. E a tecer também o enredo de uma maneira mais malandra. Universalista. Mais universalista. Eu estava a dizer mais malandra, mas Exato. Politicamente. E na nossa língua materna, consegue-se escrever grandes obras literárias só em crioulo? Sim, consegue-se, porque o milho para cachupa é o mesmo milho. A questão é que algumas pessoas têm mais resistência em relação à escrita em cabo-verdiano. Primeiro porque dá mais trabalho. Nós não fomos alfabetizados em língua cabo-verdiana, então é um esforço a mais.
mas também porque há alguns resquícios de colonialidade na cabeça das pessoas de que o crioulo ainda não é uma língua com aqueles que merece os pergaminhos que deveria merecer. Mas isso é uma construção a ser feita. Eu defendo o português também, porque o linguista verdadeiro defende todas as línguas do seu país e outras. Nós precisamos construir o crioulo numa perspectiva diferente daquela que o português precisa. Exatamente. Mas o português também está bastante enfraquecido em Cabo Verde. Então é preciso investir também na nossa língua oficial. Falou em resistência há pouco. As gentes de Barlavento têm alguma, digamos, relutância relativamente ao Alupec, mas consegue-se escrever na vertente de Barlavento, por exemplo, com o Alupec? Sim, o Alupec é só um alfabeto, pode-se escrever da mesma forma que nós escrevemos no português do Brasil e da Angola, com o mesmo alfabeto. Quero citar um exemplo da Assembleia Nacional, desde 1999, as atas do Parlamento são escritas em língua cabo-verdiana, quando a intervenção do sujeito parlamentar for em língua cabo-verdiana. E na variante dele, às vezes o mesmo sujeito tem duas pronúncias para a mesma coisa. Porque ele está a olhar para um Sampajuro, ele pronuncia na vertente do Barlavento, ele olha para um Badiu e diz a mesma palavra de outro jeito. E o redator, ele escreve as duas, como é o alfabeto, ele é fonológico. Então, se ele disser mesa e mesa e messa, fica lá na ata, as três grafias. Portanto, isso é prova de que 99 para cá, nós estamos com 23 anos de escrita data do Parlamento. E agora temos no 10º ano a introdução como opção a língua cabo-verdiana. É um grande passo para uma maior valorização da... É um grande passo para todos nós e para a comunicação social também. Né? A responsabilidade é enorme. Mas sim, eu acho que foi um grande passo, uma grande coragem, sobretudo uma decisão corajosa. Podia ser... de outro jeito, começarmos pelos mais novos, até porque o material produzido até agora foi mais direcionado, sobretudo por causa das escolas piloto, não é? Para os mais novos. Mas estamos a correr atrás de alcançar os objetivos e a relançar, não sei se reparou que os linguistas estão a relançar os seus livros que tinham feito pensando no ensino da língua cabo-verdiana. Pois. E agora estão todo mundo a fazer esse voluntariado, a recolocar os livros no mercado para facilitar a vida aos professores, que, coitados, também não têm muito material. Isso quer dizer que a oficialização pode estar mais perto? Sim, a oficialização podia já ter acontecido. Mas Na sua opinião, por que não aconteceu até agora? Isso eu não sei, eu não posso dizer nada porque o Parlamento é minha casa, mas eu acho que não há nenhuma razão concreta, acho que é apenas uma questão de decisão política, de coragem, porque material nós temos, mas nós não vamos ficar à espera da oficialização para ensinar as crianças, elas estão lá e os professores formados didaticamente para a língua cabo-verdiana ou não, tem um conhecimento científico básico e material, a gente vai produzindo material. Agora estamos, por exemplo, a fazer jornadas de língua de berço e vamos discutir em diferentes conselhos material que nós temos. Eu, por exemplo, comecei em São Miguel, mas vou depois para Santa Catarina e para outros conselhos e inclusive para as outras ilhas, se me convidarem, não é? Mas lá também há linguistas, lá há produção local. E nós trocamos aquilo que um escreve numa ilha e outro noutra ilha, porque o essencial agora é que todos os linguistas cabo-verdianos acabam por ser professores, porque houve sempre falta de pessoas licenciadas na área. Então, todos estamos sensibilizados e o nosso material está a colocar no mercado. E se esgotar, a gente manda a cópia digital. É só os colegas pedirem com jeito. A conversa está boa, vamos fazer mais uma pausa curta desta vez e regressamos já à conversa. Hoje perguntamos, sabe qual o primeiro livro escrito em uma máquina de escrever? Sabe? Então envia-nos a sua resposta para o e-mail lernasilhas@rtc.cv.
Retomamos então a nossa conversa com a linguista e escritora cabo-verdiana Mana Guta. Mana Guta, um outro livro que lançou também em crioulo, não é? Na língua cabo-verdiana, é Português Camões, e crioulo. É português e crioulo também, sim. Camões, crioulo e a história das ilhas, não é? Que tem 13 contos, não é? E conta com ilustrações também de uma adolescente, não é? Sim. Fala-nos um pouco mais sobre esse... É um livro de contos, 13 Sim, contos? é um livro de contos cuja proposta é retomar os valores culturais e pessoas de referência, fatos históricos de cada ilha de Cabo Verde, inclusive literários e artistas, e de onde é que veio o primeiro presidente da República, os escritores mais famosos, o Santo Antão como um marco de divisória do mundo na época. Então, cada ilha tem a sua cota à parte de grande importância a nível de Cabo Verde, a nível universal. Então, nós retomamos isto de cada ilha e recontamos, e tem os personagens que vão retomar essas histórias para as crianças saberem que todas as ilhas são importantes. Portanto, é um livro infanto-juvenil, não é? Infanto-juvenil. Portanto, escreve muito para esta camada, não é? Sim, eu sou mãe de 4 filhos. É uma área que ainda histórias. precisa ser muito mais desenvolvida. Pois, sim. Por exemplo, quem sempre faz ilustrações dos meus livros é uma das minhas filhas. Então a gente conta histórias e ela desenha assim de forma espontânea e nós retomamos e utilizamos. Esse livro, por acaso, tinha uma proposta de um pintor profissional, um artista plástico profissional, mas os editores acharam que esses desenhos dizem mais às crianças do que os outros, e nós preferimos optar pela Gija. A Gija agora está a fazer belas artes, por acaso. Olha! Levou a sério. Ela desenha muito bem, né? Nós podemos mostrar também alguns desenhos da Gija. Ela desenha realmente muito bem. Portanto, de criança para criança, fica mais apelativo. Não falamos ainda das suas obras na área também mais académica, né? Mas não podemos deixar de mostrar também esta obra, que é o resultado da sua tese, não é? Sim, de doutora, de mestrado. Dissertação de mestrado. Portanto, sobre a obra, não é, de Germano Almeida, mais concretamente, diálogos entre a obra de Germano Almeida e o discurso parlamentar. Sim. Portanto, o que é que tem a ver uma coisa com... O que é que tem Germano Almeida a ver com o Parlamento? Tudo a ver. A obra de Germano mostra como é que a sociedade cabo-verdiana tem uma vertente. Tem sempre duas vertentes, sempre duas faces, não é? A face da representação e a face, digamos assim, oficial. Assim é com as línguas, assim é com os sujeitos parlamentares, assim é com as protagonistas, os protagonistas, peço desculpas, da obra de Germano. Mas Germano também porque ele fez uma mudança, propôs uma mudança, que é retomar a figura do contador de histórias, que é uma figura da fortuna oral tradicional, e traz para a literatura dita convencional, não é? Então, nunca tinha havido uma teoria sobre isso e as pessoas não sabiam bem como compreender Germano por causa desta questão do contador de histórias. E a primeira frase que ele diz sempre é: eu não sou escritor. Exatamente. Mas ele é muito lido, é muito traduzido e é um dos autores mais produtivos que nós temos. Então, nós vamos trabalhar sobre esta questão, para que as pessoas que não conhecem a sociedade cabo-verdiana, não compreendem a figura do contador de história, como tratar isso dentro de uma literatura clássica. E foi antes de ele ter ganho o Prémio Camões. Gosto sempre de dizer isso. Sim, sim. E Mana Guta tem escrito vários ensaios, não é? Temos vários aqui colaborações que fez, não é? Nestas revistas também. Sim, da Academia Cabo-Verdiana de Letras e da SOCA. Temos aqui uma revista da SOCA. Exato. Portanto, são revistas de especialidade, onde nós publicamos ensaios e artigos, alguma avaliação de outras artes também. A da SOCA, por exemplo, tem várias outras artes, como a SOCA é de autores, mas eu produzo trabalhos sobre literatura e também prefácios de livros. Quando são bons prefácios, nós publicamos. Muito bem. Mais ou menos isso. E já recebeu
2 prémios, não é? E Sim. teve uma distinção do governo, se não me engano. Pois. Como é que vê, portanto, a valorização que os governos, não vou dizer o governo, mas os governos têm dado à literatura e à leitura? Sim, os prémios eu ganhei antes de 2015, porque eu ainda não era da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, não tinha um cargo de direção. Depois disso não participei mais, normalmente porque nós temos de ficar disponíveis para eventualmente fazermos parte do júri. Mas já estou a terminar o meu mandato e eu acho que daqui a um ano já me aguardo. Concorrer a mais prémios. Vou tentar. Estou a brincar, mas pronto. A SOCA foi uma grande experiência, vai continuar a ser, na qualidade da Presidente da Assembleia Geral. Penso que é hora de cuidar um pouco mais da literatura, as outras artes, há várias outras pessoas, então aproveito também para anunciar aos colegas que nós vamos fazer a renovação dos órgãos sociais e que eu vou me aposentar como Presidente da Assembleia Geral, mas estarei aqui como associada e vou tentar cuidar mais da literatura. E a minha outra pergunta, os governos em Cabo Verde têm dado a devida valorização, têm feito a devida valorização da literatura, da nossa literatura e da leitura? Eu penso que é preciso cuidar mais da parte da divulgação e circulação das obras. Esse é o calcanhar daqueles. Dentro daquilo que o Ministério está a tentar fazer, os diferentes governos, esse problema mantém-se. As obras estão aqui nas estantes em Cabo Verde, as pessoas estão nos outros países a quererem comprar e as obras não chegam lá. E se chegarem, chegam por o triplo do preço. Então, o autor não precisa desse tipo de incentivo. O resto é a produção infanto-juvenil, principalmente. Uma ajuda à impressão cabia bem. Os prémios literários, nós não temos prémios literários surgem depois desaparecem? Não temos, neste momento. Temos prémios literários feitos entre a Casa da Moeda e a imprensa nacional, mas é preciso haver mais. Temos o Prémio Arnaldo França também. Aliás, o Prémio Arnaldo França é um bom incentivo. Mas precisamos ter mais opções, mais alternativas para que o escritor consiga principalmente imprimir. Principalmente publicar, não é? Como estou a comemorar 30 anos de edição, olha, este foi o primeiro um protótipo parecido com este. Pode mostrar para Eu terei a câmara. publicado o meu primeiro artigo académico em 1992, que foi sobre música, a temática da música cabo-verdiana. Não está neste, mas é um documento exatamente igual a esse. Nesses 30 anos de edições, venho publicando trabalhos, principalmente ensaios e artigos e, portanto, avaliações, como eu já tinha dito antes. Alguma coisa ligada às instituições, como isto aqui, nas quais eu colaboro, do Parlamento. Aqui a Graguatá também é uma revista de especialidade. Livros históricos como 40 anos. Portanto, tem dado muita contribuição, não é? Ana Guta, na sua área de linguística e também na sua área como escritora. Já estamos na reta final da nossa conversa, muito boa, mas o tempo passa muito rápido. E vamos pedir-lhe para nos deixar uma sugestão de leitura. Sim, vou deixar rapidamente uma sugestão de leitura. Queria que as pessoas tivessem o conhecimento deste trabalho sobre Arnaldo França. Por acaso foi o meu primeiro chefe de departamento, em 1997, quando eu entrei como professora de ensino superior no antigo ISE, Instituto Superior de Educação. Ele, não por isso, mas porque ele fez um grande trabalho em Cabo Verde e praticamente não escreveu sobre si mesmo. Pois. Então, este trabalho é de referência. Talvez falasse um pouco também, só para mostrar novas letras, esse livro, sim, onde são homenageadas 4 grandes senhoras da nossa literatura. Uma é estudiosa, brasileira, e as outras 3 dispensam a apresentação. Para ganharmos tempo, penso que vale a pena conhecermos de onde é que vem essa força literária das mulheres de Cabo Verde. Muito bem, e são com estas 2 sugestões de leitura que terminamos o programa de hoje com a escritora e linguista Mana Évora, Mana Guta, aliás, que leva Évora também no seu nome. E obrigado também a você que nos acompanhou aí em casa. Nós voltamos a ver-nos daqui a 15 dias.